lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero. Alô malta, só baixar aqui o volume desta musiquinha. Tá. Então é assim, estamos de volta aqui em mais um videozinho. Desta vez passou-se aqui mais um mês e meio, mais coisa menos coisa. E houve alterações. O que é que se passou nestas alterações? Na última vez que fizemos um vídeo, foi há... Estávamos aqui nesta altura, neste preço, junho, início de junho, por aí. E estávamos aqui no fundo destes range. Já lá vamos. Portanto, houve aqui, furou para baixo, desceu, etc. Mas hoje vamos falar de outras coisas. Só ver se está aqui tudo. Está sim, senhor. Vamos fechar esta música, que já me está a irritar também. Porque só estou a ouvir num fone, que é um tal microfone. É num ouvido, não interessa. Hoje vamos falar aqui da parte macro, da parte macro atual. Houve aqui umas mudançazinhas, uns movimentos, e já vamos à parte do preço, da price action e à conjugação dos dois. Lembrando que isto não é nenhum conselho para vocês seguirem, isto é só um exemplo específico de um caso, ou 3 ou 4 casos diferentes, vários ativos diferentes, para perceberem qual é que é o framework por trás disto, a lógica por trás disto, e ir aplicar noutros ativos, noutros momentos temporais. Então, por onde é que eu queria começar? Vamos começar por aqui, só porque sim, né? O que é que se passou aqui? Já agora está aqui um indicador que já uso há bastante tempo, já desde o ano passado, mas não costumo ter aqui, que isto é o Cypher B, do CryptoFace. Isto é um algoritmo completo, com um monte de coisas e não sei o quê. Não interessa para nada. O que interessa estamos no gráfico semanal e estamos aqui, esta onda azul, aqui em baixo e aqui em cima, e aqui em baixo e em cima. Isto mede o momentum. O momentum é a velocidade de aceleração. Velocidade de aceleração. Não sei se é a palavra certa, mas é a velocidade com que o preço acelera ou desacelera. Isso é o momentum. Em português, a palavra mais apropriada é o ímpeto. Essa tradução de momentum em inglês. E então, o que é que isto mostra? O que isto mostra é várias coisas, mas aquilo que eu gosto mais de usar é para as divergências do momentum e as divergências do momentum versus o preço. E já vamos a essa parte mais interessante, mas vamos primeiro olhar, lembrando, estamos no gráfico semanal, vamos olhar aqui para a coisa a longo prazo e vou-me pôr nos papéis de alguém que quer comprar, tinha nos seus planos comprar Bitcoin, neste caso, mas podiam ser outros ativos, e já lá vamos aos outros ativos também. E sim, está aqui uma ligeira salganhada, mas está o trabalho de casa já feito, que já tinha feito antes, e assim mais fácil partilhar e não ter que estar aqui a fazer rabiscos durante a gravação do vídeo. Então, quem tinha nos seus planos comprar, qual é que é a regra? A regra é que tem este range desenhado e sabe que vai comprar no fundo ou abaixo do fundo do range, certo? Quando houver uma sugestão macro que indique que a coisa deu a volta, e quando houver uma sugestão no preço, um sinal no preço, ou nos indicadores que são baseados no preço, que é o caso disto, é um indicador que é baseado no preço, quando houver aqui uma indicação, primeiro aqui, fundamentais alinhados, e depois uma indicação no preço de que a coisa pode mudar de direção. Então, eu vou dar-vos o meu exemplo. Isto é só uma pequena parte daquilo que eu faço no horizonte de tempo semanal, gráfico semanal, demora meses a executar, a não ser aqui, demora meses também, foram 2 meses a cair, foram muitos meses a subir, aqui também foram meses até isto acontecer, e agora também foram meses até isto acontecer. Mas, então, o que é que eu quero dizer com isto? O que é que quero dizer com isto? Vou dar-vos já o exemplo
da divergência aqui. Então, este momentum, este indicador do momentum, quando ele faz isto assim e depois volta para o meio e faz uma onda, depois volta ao meio, que é aqui no zero, e depois faz mais uma onda, ou seja, isto que está cá projetado a amarelo, fui eu que desenhei já agora, ainda não aconteceu, mas isto cá está projetado a amarelo. Quando ele faz isto e depois isto, o que é que isto nos diz? Diz que o momentum teve um mínimo, vamos só ver se isto está a gravar para não ver cá, está assim senhor. Isto fez um low, um mínimo, e a seguir fez um low mais alto, um higher low. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que houve uma mudança de tendência no momentum. Ou seja, houve uma mudança de tendência na velocidade da aceleração do preço. E isso quer dizer que o preço, muito provavelmente, não é garantido, mas é só muito provável, vai fazer uma mudança de direção para cima. Lá está, combinado com outras coisas. Combinado com isto aqui primeiro. Combinado com a ideia que alguém teve, neste caso, por algum motivo, decidiu que queria comprar e não vender Bitcoin. Por algum motivo, estudou a parte fundamental, teve vários indicadores, esperou que eles alinhassem, eles alinharam. Depois deles alinharem, foi ver o preço e isto aconteceu. Isto é só uma projeção, é só um exemplo, não quer dizer que é isto que vai acontecer. O que quer dizer é, se alguém quiser comprar Bitcoin, se alguém tiver a olhar para estes indicadores e eles acontecerem, se alguém tiver a olhar para o preço e o preço fizer isto, neste caso o momentum, não o preço, neste momento, nesta posição aqui, a pessoa vai comprar, vai abrir uma posição. No caso do preço, isto é uma divergência de momentum. Quando o momentum faz um low e depois um low mais alto. Ou ao contrário, como podem ver aqui, fez um high e depois um high mais alto. Aqui também fez, mas ele primeiro ligou aqui. O que aconteceu aqui? Neste primeiro, podemos ver, ele caiu bastante. Caiu de 50 e... não, mais para a frente. Aqui. Caiu de 50 para 40. E depois neste segundo, que já agora é uma onda mais alta tem mais significado, portanto esta ligada a esta tem mais significado do que esta ligada a esta. E aqui, podem ver, aliás aqui, depois desta, nesta zona aqui foi de 60 até ainda não deu nenhum sinal de compra, foi de 60 até 20. Mentira, até 18, abaixo dos 18. E portanto o que estamos à espera, alguém que esteja a olhar para este ativo está à espera, neste exemplo, que o momentum faça este movimento, muda a tendência do momentum e a seguir sobe. No caso do preço é uma coisa diferente. O preço pode fazer, agora vamos rabiscar, o preço pode fazer isto, subir, descer e depois subir. O que acontece neste caso? O preço fez um mínimo, um low, e a seguir fez um higher low, um mínimo mais alto. E isto conjuga com a direção com o desenho do momentum, do ímpeto. O que é que acontece? Quer dizer que, embora seja um sinal de que o momentum está a dar a volta, não existe sim uma divergência entre ondas do momentum, mas não existe uma divergência entre as ondas do momentum e as ondas do preço. Então, qual é que é o sinal mais forte de todos? O sinal mais forte é que, se acontecer isto assim, em que o preço diverge, faz um low e um lower low, um mínimo e um mínimo mais baixo, e só depois, ao alinhar aqui com este mínimo mais alto, low, lower low, low, higher low. E ao fazer esta divergência de momentum, conjugada com esta divergência, que é um movimento ao contrário, de preço versus o momentum, isto significa que há aqui uma mudança dramática que se avizinha e que alguma coisa está a alinhar, a mudar a direção. Atenção, isto não aconteceu, é uma projeção daquilo que pode acontecer e que, caso aconteça, para disparar o trigger da pessoa que está a fazer este planeamento, para disparar o trigger, para disparar o gatilho, aqui neste momento, até certos níveis. Quais é que são os níveis? Vamos dar um exemplo. Tínhamos aqui um range desenhado, um range de longo prazo de um ano e meio.
desenhado entre os 30 e os 65. O que é que aconteceu? Ele fez um novo mínimo, portanto, também podemos desenhar aqui um range atualizado aqui em baixo. E vamos mudar isto para amarelo também. Pronto. Esta linha branca é o quê? É o intermédio entre o topo do range e o fundo, ou seja, é mesmo o meio do range. E esse meio do range é um sítio para onde os algoritmos empurram o preço. É um sítio onde vai haver gente a fazer take profit. Esta zona. Muita gente, muitas posições vão ser fechadas a lucro nesta zona aqui. O que é que acontece? Como temos um novo range, o range antigo era daqui até aqui. Continua válido, porque ele está lá e são níveis importantes. 30, 65 e aqui 48, 47,5 por aí. 47,5 deve ser o intermédio mesmo. Com este novo range, como é que fazemos? Chegamos aqui, um Fibonaccizinho, vamos dos 18 até aos 65. Por acaso, este nível antigo coincide com o 38 do Fibonacci e aqui desenhamos um novo. Vamos cá meter isto a azul. 50 de Fibonacci, apagamos isto. Ou seja, isto é um nível importante e coincide com o nível 42. E como podem ver, ele andou aqui a reagir com este nível. Aqui, se formos ao daily, também reagiu bem neste nível. Aqui, é um nível de suporte e de resistência importante. Por acaso, este nível coincide com esta setinha que eu desenhei, mas só foi uma setinha desenhada ao calhas até mais ou menos meio do range. Então, se isto acontecer, neste caso o range até se atualiza mais abaixo, mas se acontecer um cenário deste género, entre esta linha, ou nesta linha ou pouco acima, é onde vão ser fechadas as posições. Então, a seguir, mais provável é acontecer uma coisa deste género. Então, precisamos aqui de mais isto. Por isso, corrigir, o pessoal fechou as posições aqui, vendeu, vem cá em baixo, quem comprou com ganância já se lixou e depois vai vender a medo, comprou a 45 e vai vender a medo a 30 e vai. E a seguir é que ele pode subir e fazer novos máximos ou testar os máximos antigos. E isto se houver alterações macro, se houver estas conjugações de preço. Atenção, este desenho, estamos no semanal. Para onde é que isto aqui ainda não foi ao máximo, né? Ainda não foi ao máximo e isto aponta para onde? Junho de 2023. Isto é um cenário possível. Volto a lembrar. Só apagar as linhas. Tá? Agora, vou pegar este fundo range. Não interessa, fica lá estas linhas desenhadas, podem ficar. Esta trendline já agora liga este máximo a este máximo aqui, antes do preço ter caído, e podemos prolongá-la. E aqui é um possível sítio para breakout, por acaso coincide, depois das divergências projetadas, depois disto, pode haver aqui um breakout e uma subida rápida até ao meio do range. Então, agora vamos falar da parte macro. Sim, estão a passar. Então, vamos falar daqui do juro na União Europeia, Banco Central Europeu. O que é que se passa aqui? Este juro na Europa, do euro, está planeado subir de 0 para 0,25 já esta semana, na quarta ou quinta-feira. E aqui quando é que pronto, está aqui. Quinta-feira, à hora do almoço, vão anunciar a taxa de juros da União Europeia, do euro. E a previsão é 0,25. O que é que eu acho? Acho que há necessidade de isto ser mais elevado. Mas isso é o que eu acho. Não sei o que é que eles vão fazer. Às tantas até chegam aqui e põem 0,75, 1%,
1,25%, pouco provável, mas eu diria que a probabilidade disto acontecer é para uns 75%, 10% de probabilidade de 15% de probabilidade de ser 0,50 e 10% de probabilidade de ser 0,75 ou mais. Portanto, 75% de probabilidade de ser 0,25. E não meti nas probabilidades, já somou 100%, não é? 75 mais 15 mais 10, mas para aí mais uns 5% de probabilidade de continuar a zeros. E sim, eu sei que dá 105%, mas só porque isto continuar a zero é tão improvável, já está tudo à espera que isto vá subir, não, mas tem que se meter um cenário, é sempre um cenário possível, 0,00000%, qualquer coisa por cento de probabilidade de continuar a juro a zero no euro. E já agora, em relação a este juro, o euro começou, é uma moeda recente, só há aqui a medição desde 99, mas o que é que acontece aqui? Há uma tendência clara de descida deste juro. Houve aqui umas subidas, até 5%, antes das crises, quando estava a economia aquecidinha, aqui antes de 2008, depois um drop rápido para 1% e depois por ali abaixo até zero. E isto nunca foi subido, nem nas alturas em que os mercados cresceram para máximos históricos. Ou seja, o que é que pode acontecer aqui? Isto pode haver uma mudança completa do paradigma e romper por aqui acima para ter que acalmar, para conseguirem acalmar a inflação e etc. E voltar a estabilizar preços e preços dos ativos. Isto pode subir por aqui acima e voltar a estes valores altos, aqui 4, 4,5, 5 ou mais. Pode ir por aqui acima. Como pode só voltar aqui a esta zona, aos 2% ou assim, estabilizar e voltar a descer. Mais provável. Vamos aqui ao dos Estados Unidos, porque tem longo prazo. Não são só 25 anos, ou 20, nem 25. Não são só 23 anos, tem até aos anos 80. Quando houve aqui umas maluquices. Anos 70, aliás, quando houve aqui estas maluquices. Então, o que é que temos aqui? Até aos anos 80, uptrend, uma subida. Depois dos anos 80, uma clara tendência de descida, sempre mais baixo, os picos sempre mais baixos, vá, mais baixo, se contarmos isto tudo, a média desta onda, mais baixo, antes do Covid, e agora vamos ver o que é que eu acho aqui, que isto volta também a esta zona intermédia, entre os 2, estamos com quanto? 1,75. Entre os 2 e os 5%, mesmo assim 5%, ok, sim, está entre os 2 e os 5% nos Estados Unidos, é o sítio mais agressivo nestas moedas, majors, e cenário mais provável voltar aqui entre os 2 e os 5, e cenário menos provável romper por aqui acima e ir para os 10 ou 15% e haver alguma maluquice que eu nem quero imaginar, mas que é sempre provável, sei lá, 10% de probabilidade disso acontecer e 90% de probabilidade de ficar por aqui, estabilizar e voltar a descer. E esses 90% de probabilidade de ficar por aqui, estabilizar e voltar a descer, aqui estamos, é isto. Alterações no discurso da Fed em relação aos juros e etc. Ou seja, vamos fazer zoom. Isto, 5 anos, 10 anos. Está ótimo, 10 anos. Aqui foi antes do Covid, quando a economia estava mais quentinha, antes de cair com o Covid. Foram subindo devagarinho, step by step, 0,25 de cada vez, até aos 2,5. O que é que pode acontecer agora? Podem ir até aos, eu disse há bocado, entre os 2 e os 5% nos Estados Unidos, e neste caso pode voltar aos 2 ou 2,5, 2,5, lá está, conta como é um valor entre 2 e 5, pode voltar a esta zona, não é? Já agora,
sim, esta zona aqui dos 2,5%, ou um bocadinho acima ou um bocadinho abaixo, e considerarem que já arrefeceram o mercado como queriam, já baixaram os preços dos ativos, já controlaram a inflação naquilo que queriam controlar, e que está na altura de voltar a meter a economia a crescer, PIB a crescer, sem ter os preços a disparar mais do que a produtividade e mais do que a faturação das empresas e os salários, etc. E então, isto, alterações no discurso da Fed. Alterações no discurso, o que quer dizer com isto é mesmo nas palavras que eles dizem, que eles usam. Se chegarmos a estes 2%, 2,5%, e começa a haver mudanças em vários indicadores, começa a haver mudanças no discurso deles a dizer que ou naquele dot projection, aquele mapa de pontos em que cada membro da Fed diz lá quanto é que acha que devem subir os juros ou baixar e quando, e qual é que é a probabilidade de subirem mais ou menos. Pode ser que por esta altura comece a alterar isso e eles comecem a falar de estabilizar só o valor dos juros ou até começar a descer ligeiramente para dar mais um impulsozinho à economia sem fazer subir demasiado os preços. E isso é o cenário mais provável, eu diria, se não for 90%, em 85% de probabilidade disso acontecer. E estamos a falar de, agora, zoom in, não tanto, aqui. Estamos a falar de, se isto acontecer nos próximos 3 meses, ou assim, até ao final do ano, ou seja, temos aqui um movimento destes foi em meio ano, portanto, imaginem que o resto do outro meio ano, que falta até ao final deste ano, faça isto, e depois isto, ou seja, só, por exemplo, 2,5 e depois 10 para 1,75. Quando ele chegar aqui perto dos 2,5, ou se calhar antes, ou então se calhar só na altura em que deixa, a seguir, mas quando estiver aqui mais perto, acima dos 2, vai começar a haver a conversa de isto está a ficar demasiado alto, temos que começar a baixar. A inflação já abrandou, temos que agora começar a dar a volta no outro sentido. Os preços das commodities, das mercadorias, etc., dos ativos já abrandaram, a venda das casas já abrandou, alguns preços já baixaram, temos que começar agora a estimular outra vez para isto recuperar e para economias e faturações subirem mais e produtividades subirem mais do que os preços, que já conseguimos que abrandassem o ritmo. Esse é um dos cenários possíveis, mais prováveis e mais fáceis de negociar caso isso aconteça. E lá está, falamos só das alterações do discurso da Fed. Em relação aos índices americanos, estes índices americanos, estamos a falar de Dow Jones, neste caso, que eu gosto mais de seguir, e SP500, Nasdaq. Embora este é o das 30 maiores Dow Jones e uma questão de landmark, milestone, ou outra expressão assim dessas, prefiro medir a performance a partir daqui e prever performance, etc. Como é que estamos aqui? E já agora, porque é que eu dizia lá, no gráfico da Bitcoin, porque é que eu dizia lá que um dos indicadores era ter os índices americanos a subir? Os índices americanos prevêem no seu preço o comportamento dos fundamentais nos próximos 12 meses, um ano e meio, por aí. Eles já estão a prever os próximos tempos, ou seja, se repararem, aqui isto teve uma grande subida no início do ano, antes das guerras, antes das subidas dos juros. Já agora, quando é que subiu os juros? Foi só em março? Em abril. Não, março. A meados de março é que subiu. Mas lá está. Quando é que isto começou? Foram 3 meses que isto começou a prever a queda. 1 mês antes da guerra, ou 2 meses antes da guerra, 3 meses antes dos juros baixarem, logo em janeiro, isto começou a cair. Certo? Quando é que começou a guerra? Nesta altura aqui. Nesta altura. Quando é que baixaram os juros? Aqui. Por esta altura. Ou seja, houve aqui uma descida grande, 36, 37 para 32. Quanto é que é isto em percentagens? Não há uma régua para medir a percentagem disto. Está aqui. Daqui até aqui.
houve uma queda grande de 13%, é uma correção forte, a prever já a alteração dos juros, as instabilidades, etc. Ou seja, agora esperamos, pelo contrário, que haja uma correção de subida. Isto. Vamos ao diário só para vocês verem que isto está a quebrar. Foi o primeiro dia. Estas linhas estão aqui, são linhas de tendência, trendlines, respeito a este máximo, este high aqui, e foi aqui uma linha de suporte e de resistência que foi testada aqui várias vezes, etc. Andou a girar à volta desta linha, é como se fosse a média. Aqui é uma linha de tendência e aqui é quase uma média do preço, uma média móvel. Neste caso está fixa, mas pronto, mas é inclinada. E esta linha representa aqui estes máximos depois de ter quebrado esta linha. Ou seja, aqui, aqui, aqui e aqui. E a sexta-feira da semana passada foi o primeiro dia, já estava à espera disto há uma semana e meia, por aí, desde esta altura. Foi o primeiro dia que quebrou estas linhas. Para já elas juntaram-se, cruzaram-se aqui, confluência, quebrou estas linhas e veio fechar acima com força, com bastante força, uma subida de 2 a 3%. Ou seja, vamos só ver os volumes, nada de especial. Ao acontecer uma coisa deste género, ao preço, não tem que ser tanto, está muito agressivo assim, não tem que ser tanto, não. Uma coisa deste género, até aqui, isto está ótimo, um 50, podia ser só até aqui também, 33, já vemos, a régua onde é que está, daqui de baixo até aqui, são 11%, é excelente, então se fosse até aqui, não é preciso tanto, aqui está ótimo. Estes 11% de subida já são, ou seja, quando o preço chegar aqui, já é um bom indicador de que este mercado está a fazer o pricing in, está a prever no seu preço, está a contabilizar no seu preço, que só confirmar que está a gravar, está a contabilizar no seu preço que há uma recuperação económica e que os mercados, as ações das empresas americanas, deram a volta e já estão a contar que haja essa recuperação a nível de expectativa futura do próximo ano, ano e meio. 3 meses, 6 meses, 12 meses, 1 ano e meio, por aí. Mas mais para os 12 meses. Ou seja, nós vamos chegar aqui e pode haver mais gente pobre, pode haver mais desemprego, pode haver uma data de coisas, mas a nível de certos indicadores relacionados com os negócios em si, isto, United States Purchasing Manager Index, é o índice de confiança, business confidence, confiança dos negócios, e que usa indicadores como os inventários, se eles estão a comprar mais inventário ou menos, se eles estão a apostar em investir no negócio ou a desinvestir, uma data de coisas, isso está público e podem consultar. O que interessa é se as empresas estão a esperar a meter mais dinheiro e mais capital e à espera de mais resultados nos próximos tempos, nos próximos 12 meses, ou não. E isto aqui é mais leading, é mais previsão do preço, do que, por exemplo, os dados do desemprego. Ou seja, o que é que quer dizer? Quer dizer que este Dow é muito leading indicator. Isto já agora não estava como deve ser. Esta régua não estava no sítio certo, agora está. Era até aos 30 e picos, por aqui. São 12% de subida. Que é muito parecido com os... Antes da guerra, o que é que foi? 13%? Não. 13% de queda aqui antes de haver as alterações macro no início do ano. Só havia expectativas. E só havendo expectativas, tuca, vai por ali abaixo na mesma. Neste momento há expectativas que dê a volta para crescimento e está a começar a subir. E caso vá até aqui, depressa, até esta zona, vamos ver este ASM, a confiança dos negócios, a dar uma volta, e já agora este 50, abaixo do 50 é considerado terreno de profunda crise, de recessão, de negócios a diminuir e a perder dinheiro, mas um cenário bem provável é que nos próximos meses, até ao final do ano, isto suba rapidamente até estes níveis
Já agora, vamos lá desenhar um nível, não ficou há bocado. Vamos ser científicos e desenhar aqui o nível 50. Está ótimo. Pronto. Ao chegar a este nível aqui, semanal, vocês podem ver que uma boa candle semanal, isto até ficou torto, uma boa candle semanal deste tamanho, é o suficiente para chegar lá, portanto basta uma semana, na verdade, mas pode demorar mais, porque estamos em período de férias até. Mas a minha aposta é, cenário bem provável, quando houver uma mudança no discurso dos senhores da Fed, em que isto comecem a dizer que ainda querem subir mais um bocadinho, mas que a seguir querem estabilizar e descer. E nesse momento, quando começar a haver esse discurso, isto vai num instante para ali, e ao ir num instante para ali, isto recupera num instante para este território acima dos 60, que já agora 60 é o sítio mais próspero sem a coisa estar demasiado sobreaquecida. 25 anos. Sim, podem ver aqui perfeitamente. Nesta altura, depois do Covid, recuperação rápida, foi lá acima, mas depois corrigiu e ficou aqui bastante tempo, nos 60 e acima dos 60, enquanto isto aqui, na altura em que fizemos máximos históricos nos mercados, 2021, finais de 2021, etc., o máximo histórico foi aqui por esta altura, nos preços dos ativos. E ativos, estou a falar ações, bitcoins, ações, cripto, etc. Foi aqui por esta altura. Portanto, isto é a zona mais próspera sem ser demasiado sobreaquecido. E, portanto, a partir do momento em que estes senhores digam que querem subir mais um bocadinho, mas a seguir estabilizar ou baixar, isto vai até esta zona. Ou passe com força, porque pode passar numa só semana. Mas a sequência é essa. Os senhores aqui começarem a ter essa alteração de discurso, isto passar com força, este ASM dar a volta, ou seja, fazer isto, voltar para cima dos 55, inverter a tendência, ir fechar acima deste, quanto é que foi isto? Este último máximo, foram 56, ele ir fechar acima dos 56, um destes meses, um dos próximos meses, e continuar por ali acima, até aos 60, mas primeiro fechar acima dos 56, de preferência sem ser previsto, sem ser consenso. Isto é o consenso, é as previsões, isto é o forecast, é a previsão também, mas só deste site, isto é o consenso geral. No dia em que o consenso seja 54 e ele vá para 57, nesse determinado mês, e que alinhe com tudo o resto que estávamos a falar antes, vai ser o dia que a seguir as coisas se conjugam e acontece isto. E acontece isto nessa semana. Antes de acontecer isto, pode ser que aconteça isto. Ele vai estar a cair e o momentum já vai estar a sinalizar. Isto é uma previsão. Ele prevê coisas que não aconteceram. Este momentum já vai estar a sinalizar que alguma coisa vai mudar. O preço vai continuar a cair, ou pode continuar a cair, e a seguir acontecem aquelas coisas todas e só depois disso é que pum, e pum, por aqui acima. E notem que isto se acontecer isto, é uma subida de 15 para 40 e picos, são quase 300%. Quase 300%. Quase. Não é isto que eu queria. Mas pronto. Não é isto que eu queria. A régua. Está aqui. 181%. Ou assim. Ok, é uma subida de mais 200%, mas lá está, o preço triplica, já percebi. Se comprarmos este ativo e ele for até aqui, ele triplicou de preço, mas nós só ganhamos os 200%, porque o resto foi o nosso investimento. Está certo. No entanto, é uma subida de 300%. Bom, será que isto está configurado como deve ser? Não. 15.
15 vezes 3, 45. Se está a dar 200%, mas é o lucro, então. Ok. Depois disso, ficamos sem net. Não. Depois disso, vamos falar agora de outros ativos. O que é que se passa aqui? Que estão aqui no radar. Este ouro deu um trambolhão desde aqui do meio do range até ao fundo, ou seja, está a começar a puxar pela ganância e pela vontade de comprar de pessoas como eu. Mas isso ainda não vai acontecer porque não houve aqui propriamente, ele continua em queda livre, não houve estas alterações e as outras alterações que estávamos a falar ainda não aconteceram, portanto, até essas alterações acontecerem, pode acontecer o seguinte: isto, que linha irritante, pode acontecer isto, ficar aqui, e quando essas alterações acontecerem, ou pode acontecer isto, vai aqui em baixo forçar muita gente a vender com medo, e quando as alterações, mais ou menos, mas eu diria que, como o ouro é uma coisa não tão volátil, assim uma coisa mais moderada, ali aos 1600 ou assim, por acaso é um nível aqui que foi visitado várias vezes, e depois, havendo essas alterações, uma coisa assim deste género, para aqui. E já agora, cruzando estas linhas aqui, isto vale o que vale, mas pode ser sempre uma previsão temporal, né? Isto aponta para 26, vai ficar aqui desenhado, 26 de setembro de 2022. E já agora vamos desenhar um meio do range, neste caso seria ali nos 1800 e tais, portanto, e isto reage muito bem a este nível, muito bem. 1870 é isso. Ou seja, é mesmo aqui onde ficou esta linha amarela. Já agora, isto desanda daqui, isto desanda daqui, tá. E sim, aqui o preço andou para ali, depois andou para trás no tempo. Não interessa. Pronto. Não interessa. E outro ativo. Este aqui está a acontecer uma coisa um bocadinho diferente. Que ativo é que é? É uma commodity. As commodities são cíclicas. Cíclicas quer dizer que têm um range gigante. Assim. Esqueçam, isto foi o crash da Covid. Tem um range gigante que, adaptado à inflação, ele chegou a estar mais caro aqui. Chegou. Ou não? Chegou. Adaptado à inflação, vai ter 87, sim. É mais a direita. Portanto, esta subida, na verdade, que vocês veem aqui, é a subida da inflação. E, ou seja, aqui seria 35 o preço base e aqui era mais nos 10, 12, 13 por aí, aqui um bocadinho menos. Esta subida é o equivalente à inflação, mas se ajustar à inflação, isto ficaria direito, assim deste género. Subida, descida, subida, maluquice, descida. Até meio, para baixo, até cima, até abaixo, depois até cima. E depois volta a cair até meio. Isto são coisas cíclicas que sobem e descem. Não é propriamente uma tendência de subida. Tendência de subida exponencial, como há nos ativos, como a nossa amiga Bitcoin. Que aqui só vemos até 2020, mau exemplo, mas vamos buscar outra qualquer, Ethereum. E vemos que é uma subida super exponencial.
Oi. Super exponencial. Ou seja, só em meia dúzia de anos. Subiu, 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 e mesmo as quedas são pequenininhas em relação às subidas. Sobe sempre 3 graus e baixa só 1 ou 2. E temos no logaritmo, claro. Ok, pronto. Voltando ao petróleo. Como é que estamos no petróleo? Apagaste a porcaria desta linha. Como é que estamos no petróleo? Bem, este vídeo vai ficar gigante, mas é assim mesmo. Petróleo, fomos ao cimo do range. Portanto, o que é que acontece a seguir? Voltamos ao profundo. Calma. Ao profundo. Ou para o meio. Cenários mais prováveis. Arrefecimento moderado. Acontecendo estas coisinhas todas que já falámos. Isto, alteração no discurso, alteração nos juros, na tendência dos juros, a estabilização. Semanal. Dow a recuperar. Expectativas da previsão de crescimento da economia a mudar. Confiança dos negócios a dar a volta e a recuperar para estes níveis saudáveis. E então, arrefecimento, enquanto os juros continuam a subir, arrefecimento, vamos só pagar aqui estas... Oh, shit. Ok. Apagar estas linhas horríveis daqui. Arrefecimento. Isto sai aqui. Arrefecimento moderado, continua. Até mais uns meses. Há bocado de setembro, falámos em setembro e não sei o quê. E depois estabiliza. Acima, abaixo, acima, abaixo. E depois retoma, recupera. De forma saudável. Ou seja, podemos esperar que ela a longo prazo, ao subir de forma saudável, vá voltando a visitar estes níveis aqui, mas estamos a falar se calhar daqui a 2 anos, quando o resto dos ativos, quando o resto da economia, quando o resto das empresas já recuperou, já está a produzir e já está a faturar muito mais do que faturava aqui nesta altura. Ou seja, se calhar na altura os produtos aqui vão baixando de valor, a inflação acalma um bocadinho, as pessoas depois desta altura dar a volta nestas coisas todas começam a ganhar mais, começa a haver subidas de salários com calma, saudáveis, mas significativas, e quando o preço dos combustíveis, do petróleo, voltar para os 100, está a quanto neste momento? 90 e tal, quase 100. Quando ele voltar aqui à casa dos 100, 100 e poucos, que já teve a mais, já teve a 120, quando voltar aos 100, 100 e poucos, as pessoas já têm no dinheiro, não, no bolso, muito mais dinheiro, e portanto já não se vai sentir a mesma coisa que agora. Isso é um cenário, é uma tese, é uma probabilidade, mas fica aqui desenhada assim com estas fases todas. E este ciclo de tensão está a acabar quando? 2024. Estamos a falar de 2024 e depois uma incógnita, não sabemos como é que será a seguir, mas atenção, isto aqui falta ainda 1 ano e meio para esta projeção poder acontecer. Então, só fechar isto. Isto hoje vai ficar por aqui. Está aqui o trabalho da semana todo feito. Mas não é propriamente trabalho da semana, é mais só um cenário macro, uma mistura entre uma tese macro com vários indicadores, leading indicators, indicadores económicos, previsões, possibilidades de cenários e o que pode acontecer a estes ativos nesses cenários e como uns se conjugam com os outros e afetam o preço uns dos outros. Já agora vamos a um bónus. Dólar Index. Índice do dólar. Anos 70 foi lá para cima, para os pinkers. Que maluquice aqui. Bom, vamos só fazer aqui um zoom in. Desde os anos 2000 até agora. Assim, anos 90 até agora. O que é que pode acontecer? Acontecendo esta curvinha. Acontecendo essa curvinha, pode acontecer isto. Já agora o dólar está ligado intimamente
à taxa de juros, porque se o dólar paga mais juros, as pessoas compram mais dólar, vendem os outros ativos e compram dólar. Se o juro baixa, as pessoas liquidam o dólar e compram outros ativos, certo? Para ganhar retorno. Então, acontecer isto... não, estamos no mensal. Está muito agressivo, está muito longo. Exato, semanal, está ótimo. Assim. Assim. Pronto. Fazer uma curvinha assim deste género. E depois cair. Não tão agressivo. Uma curvinha assim deste género. E depois ir caindo. Se bem que quando cai ele é mais rápido, portanto vamos tentar ser mais tipo Picasso, mais accurate ainda. Assim, uma coisa deste género. Assim. Pronto. Ou seja, e a seguir ainda vamos a parte de Forex, já agora usar isto. Estamos a voltar em... Deixa lá ver. Início de 2024, estamos a voltar a preços de março de 2022, início de 2022. Ok, vá. Então, vamos voltar aqui ao euro. Voltar não, ainda não tínhamos ido lá. Início de 2024. Isto tem que dar a volta por baixo. Dá a voltinha em baixo, início de 2024. Voltamos a preços de início de 2022. Já foi demasiado longo. Damos a voltinha e depois vai andando por aqui. Assim. 2022. 2022 é aqui. Não, mais para cima. Isto. Tem que ser mais agressivo. Assim. Uma coisa assim deste género. Se calhar para um 10. Damos a voltinha. Assim, subimos. E depois, pumba. Aqui. Ainda não está. Assim, 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 assim. Muito agressivo. Assim, 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 assim. E assim. Pronto. Assim está ótimo. E, portanto, inícios de 2024, depois disto ter dado a volta, começa a recuperar o euro em relação ao dólar e volta a valores de início de 2022. E Libra há de ser uma coisa parecida também. Há de ser uma coisa assim parecida. Olha, temos o meio do range. Que bonito. Este meio do range... há de ser para aqui, para estas zonas. Vamos assim, vamos aqui abaixo àqueles mínimos 2020. Depois subimos até aqui. Voltamos lá. Vamos para cima. Vamos a descer e depois para cima aqui. Pronto. Target aqui é 1,30, que é este início de 2022. E, portanto, isto é depois do mercado dar a volta, haverá as suas oportunidades para comprar isto. E aqui depois do mercado dar a volta, haverá as suas oportunidades para comprar e para ir até 1,10 pelo menos, se não mais. Mas a médio prazo, um ano e meio, 1,10 está razoável, sendo que isto pode cair ainda mais. Estamos aqui a falar de 98, não é? Pode cair ainda mais e fazer qualquer coisa deste género. Tal. Vou apagar a linha, mas isto assim, e depois assim para cima, e depois assim, mais agressivo. Que eu não diria, mas se o dólar começar a dar a volta antes e o euro não mexer, pode haver umas maluquices, mas vamos deixar assim. Porque a ideia não é shortar o euro. A ideia seria comprar quando isto desse a volta. E então, aqui a Libra é sempre mais agressiva, claro. Este euro, ok, aqui está ótimo. O cenário alternativo seria isto, assim abaixo, a esta zona, e depois a recuperação até ali. Isto era o cenário alternativo. É engraçado também. E pronto, agora sim, vai ficar por aqui. Vamos voltar para a nossa amiga. Espero que isto tenha sido um bom exemplo de cenário macro, de como estar aqui a mexer nestes mercados a longo prazo, gráficos semanais, sem stress.
a esperar por estas indicações todas, com ideias originais, com teses originais, macro, estudadas e feitas por vocês, e que vos façam executar com confiança, entrar com confiança e sair com confiança. E lá está, não é para imitarem nada disto que foi dito aqui, é só a título de exemplo, nem quer dizer que estas ideias sejam as que eu faço, é só um exemplo que eu dei de alguém que quisesse por algum motivo comprar isto, comprar euro, comprar libra, comprar índices americanos, comprar ouro e comprar petróleo, ou vender, depende da situação. O que é que faria e como alinhar a parte fundamental, macro, indicadores, tese, discursos e a parte do preço, indicadores técnicos. Hoje o vídeo vai ficar por aqui, isto foi enorme, mas provavelmente o de mais valor até à data, e obrigado ao pessoal que se continua a inscrever, tenho visto aí, malta que continua, mesmo sem eu ter posto num vídeo entretanto, mas vou recebendo, vai tendo visualizações, vai tendo inscritos novos, subscritores novos, e malta sempre pronto aí a chegar e pronta para aprender. A minha missão é estar aqui deste lado, a partilhar aquilo que sei, da mesma forma que quando eu precisei também houve gente que partilhou comigo. Portanto, fiquem por aí, fiquem bem e até à próxima.